Também, né? Pronto, iniciamos a gravação. Então, pessoal, eu já vou começar a compartilhar o slide, né, do estudo que estávamos tendo na semana passada, porque ele estava falando de um ensinamento muito importante, né, um ensinamento matriz, eu digo, aqui de um curso em milagres, que é o julgamento do Espírito Santo. E a gente não conseguiu terminar, né? Porque é um subcapítulo denso, né? Ele é grande, ele tem muito, né? Ele tem muito a ensinar. Cada parágrafo, cada linha contém contém o todo praticamente, contém muitos ensinamentos preciosos que a gente precisa realmente digerir pouquinho a pouquinho para que isso entre realmente nas nossas mentes. Então, deixa eu começar aqui, aonde a gente parou. Só um momentinho, deixa eu puxar aqui. Pronto. Eu acho que a gente parou aqui, no 4. E todos estão vendo o julgamento do Espírito Santo? Tá nesse slide? Ok. Porque às vezes a gente percebeu que a aula passada às vezes não mudava, né? Aí vocês me dão um toque, tá? Se não tá mudando, vocês me avisem, por favor. Então, vamos dar só uma recapitulada um pouquinho na aula anterior, antes de a gente continuar. O que Jesus quer nos ensinar sobre o julgamento do Espírito Santo? A gente já estudou aqui, trouxe esse tema do Espírito Santo para nós, né? O que é o Espírito Santo? Espero que vocês tenham conseguido fazer a leitura, né, sugerida na aula passada, o problema e a resposta. Não sei se todos fizeram, se não fizeram, façam, tá? Que é um subcapítulo maravilhoso. E também, agora, para quem já leu, eu vou indicar uma outra leitura, que é O Caminho para Lembrar-se de Deus, na página 231, tá? Antes de eu entrar aqui, eu não quero esquecer de orientar essa leitura. Página 231, O Caminho para Lembrar-se de Deus. E para quem não leu, O Problema e a Resposta, na página 224, também é outra indicação de leitura. Bom, de novo, o que Jesus nos ensina sobre o Espírito Santo, né? Que é o cerne desse livro, né? Entender primeiro o que é o Espírito Santo. Ele já nos trouxe, como eu estava falando, que o Espírito Santo é a ideia da cura. O Espírito Santo é uma forma de pensar verdadeira, amorosa. Então, a gente pensa no Espírito Santo, às vezes, como uma ação até exterior, como algo que vem e nos traz algumas sensações, né? A gente tem essa percepção ou essa ideia, mas realmente o Espírito Santo, ele está conosco o tempo inteiro. Ele está conosco porque ele é uma forma de pensarmos. Então, eu tenho como escolher como eu penso. E aqui, em um curso em milagres, Jesus nos ensina que pensamos com o ego. E a voz do Espírito Santo é muito fraquinha, porque a perspectiva que ele tem é uma perspectiva totalmente oposta à da nossa mente ego, que é a qual operamos aqui. A mente ego, essa mente individual, né, que se vê separado, né? Eu me vejo separado do outro, eu sou um, o outro é o outro, cada coisa é separada e sem conexão. E ele fala que essa mente que nos domina aqui, ela é uma mente falsa, que ela não representa a nossa verdade, pois a nossa verdade a nossa verdade, ela é una. Não existe
ser separado e desconectado. Existe o Filho de Deus, existe o Cristo, que somos todos nós, em um estado mental onde reconhecemos a nossa unidade e a nossa conexão. Então, por sermos um só, a ideia que o Espírito Santo nos traz, ela é sempre de união com o outro, de olhar para o desejo do outro, de olhar para o outro como se eu olhasse para mim. Porque é isso que representa a nossa verdade. Então, o Espírito Santo é esse movimento aonde eu abro mão desse ego, desta vontade individual de me manter muitas vezes no meu gosto, do meu jeito, da minha forma, para mim poder me estender ao outro e oferecer o que eu sou para o outro. Só que esse chamado, essa forma de pensar, ela é muito baixinha, porque a voz que fala bem alto é a voz do nosso ego, da nossa mente, é o nosso julgamento. Então, o ego, ele é aquela condição para tudo, né? É aquele ponto de vista pessoal, aonde o que não enquadra dentro do que eu aceito, eu nego, eu rejeito. Então, essa mente, ela está o tempo inteiro jogando contra o meu ser. Eu só estou trazendo um pouquinho lá do início, porque a gente reforça, e tem a Maria aqui também, para ela pegar com a gente um pouquinho do enredo da aula de hoje. Então, o Espírito Santo, ele vem como uma forma de pensar, totalmente diferente do que a gente pensa. E para a gente começar a ouvir a sua voz, que é a voz do nosso ser verdadeiro, a voz que fala por Deus para nós, eu preciso começar a compartilhar essa ideia. Eu preciso, nas minhas relações, eu preciso, nas minhas interações, ter a vontade, né? Por mais que algo aconteça que conflitou com o que eu penso que seria o ideal, com o que seria correto, com o que seria bom, por mais que algo aconteça que conflite com alguma das minhas crenças, mas a minha consciência, o meu coração, ele já quer ir além disso, ele já chama pela cura, ele já chama pela cura da separação, ele já chama pela união com o outro, pela vontade de estender o amor que eu ali percebi que foi interrompido por uma forma de eu pensar. Então, o Espírito Santo, ele vai trabalhando pouco a pouco para a gente entender que a nossa vontade verdadeira é amar como o ser ama. E como temos o medo, achamos que não é possível. Porque achamos que a gente precisa se defender do outro. Porque os outros erram, os outros nos ferem, os outros nos atingem. Então, o ego é essa projeção, né? É essa perca de poder aonde você coloca nesse mundo de separação, nesse esquema de crenças que te separam e que fazem você acreditar em fatores externos que, em verdade, não teriam poder sobre você, mas que você dá poder. Então, é fomentar um sistema de crença que tira o amor da perspectiva porque fomenta o medo. Fomenta essa forma de se defender. Eu não posso amar porque eu preciso me precaver. Esse irmão aqui, ele é malandro. Esse irmão aqui é mal intencionado. Esse irmão aqui é ingrato. Esse irmão aqui é malandro. Esse irmão aqui é passado. Esse irmão, a gente tem vários critérios, né, que condicionam algo que não nasceu para ser condicionado. Então, a gente tem que fazer um grande trabalho interior de ir para esse mundo dos nossos pensamentos e começar a reconhecer que forma eu estou pensando aqui. Isso é o meu ego?
Isso é como Deus pensaria e chamar pelo Espírito Santo, pela outra forma de pensar, né? Pela ideia da cura. Então, Jesus vai nos ajudando a entender o quanto a gente precisa percorrer esse caminho. Primeiro falando que a gente não vai encontrar felicidade em outro lugar. Não adianta, não importa a experiência que a gente passe aqui fora, viagens, experiências dos sentidos, aonde a gente, né, coloca os sentidos em perspectiva, não adianta o quanto a gente faça aqui fora. A gente só vai se sentir plenamente realizado a partir do momento que a gente encontrar dentro de nós o ser, aonde a minha mente se conecta com o meu verdadeiro ser e aonde de dentro para fora eu entrego para o mundo. Aí você desfruta do que o mundo tem, mas sem se identificar de forma errada, né? Então, ele nos conscientiza desse caminho, da importância e de que quanto mais a gente protelar, pior é, porque a gente está postergando a liberdade e a felicidade. E ele vai nos empoderando para a gente começar a chamar pelo Espírito Santo em todas as situações de conflito para nós. E, e ele fala que é através das nossas relações que a gente volta para Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo, senão pelos irmãos. Então eu primeiro tenho que encontrar eu no outro, encontrar o outro em mim, para mim poder conhecer Deus novamente. E a gente tem inúmeras oportunidades, não é mesmo? Todos os dias, Deus nos enche dos nossos irmãos. A gente é repleto de interações. Só que, se a gente olha para essas interações simplesmente como dentro do nosso filtro pessoal, né? Tipo, o que que cada relação traz para mim, o que que eu posso tirar proveito daqui, porque o ego ele é isso. O que que eu me beneficio aqui, o que que eu tiro proveito, o que que isso é importante para mim. Então, quando eu vou me desprendendo dos conceitos de cada relação que eu tenho, eu começo a compreender o chamado que o Espírito Santo tem por trás de cada uma, porque todas são oportunidades de cura. Ó, a Dani aqui me falando uma coisa no chat. Deixa eu ler aqui, Dani, que eu sou ruim em ler o chat, né? Lembrei do versículo que diz que o amor não pensa nos seus próprios interesses. Não. E de novo, tá? A gente olha isso, tá, Dani? E eu vou sempre frisar, porque o ego olha isso e acha que isso é fraqueza. Tipo assim, meu Deus, mas eu vou me doar para uma pessoa sempre e ele olha essa situação de extensão do amor, de extensão do ser, como algo sacrificial, né? Como se fosse eu tenho que me sacrificar pelo outro. E isso não existe em verdade no nosso ser. Como que para mim pode ser sacrifício amar se eu sou o amor? Se a minha consciência, se eu me reconheço como amor, se o meu estado de ser é amor, como que eu posso achar sacrificial me estender ao outro? Então, que a gente não se engane em achar que, porque daí tem muitas discussões, né? Que, claro, você não pode negligenciar com você não pode passar por cima do que você quer. Então, assim, a psicologia traz muito disso, por quê? Porque aqui a gente parte dos pontos de carência do ego. Então, tem relacionamentos onde a pessoa se anula, às vezes, os seus gostos ou as suas vontades, por medo de perder uma pessoa. Então, não é por amor,
ela não parte do amor verdadeiro, ela parte dos seus pontos de carência. Então ali você tem que curar, você não precisa, então, então a gente vai curando por etapas, né? Eu sempre friso isso, porque a partir do ponto de vista do ego, o fazer pelo outro é muito sacrificial. O abandonar a minha vontade pelo outro é muito sacrificial. Só que não é desse ponto. Então o ego, quando abandona, quando negligencia com ele mesmo, quando eu não valido as minhas opiniões, quando eu não valido o que eu sou de verdade, os meus gostos, porque eu tenho medo de perder outra pessoa, então eu me submeto ao gosto de outra pessoa só por medo de perder, porque eu não quero que aquela pessoa se. Então, quando eu faço isso a partir desse ponto, isso é muito danoso para mim. Então, então tem formas, são coisas diferentes, tá? O teu estado de ser ama. Você é o amor. E é para esse lugar que você tem que ir, porque não existe outro lugar para estarmos. Senão estamos presos nas nossas ilusões, né? Então, bem colocado, Dani. Isso é a verdade. Lembrei do versículo que diz que amor não pensa nos seus próprios interesses, não pensa. Porque não existe interesse próprio, o amor verdadeiro, ele está conectado na unidade. Então, ele se conecta e compreende o todo, né? Compreende a sua função ali. Mas isso é um estado que você alcança, né? E a falar a partir sobre isso é difícil, porque é uma experiência que vamos viver e a gente vive lampejos com os milagres, né? Os milagres, eles nos remetem a esse lugar. Um curso em milagres é isso, é nos levar a esse lugar onde a gente abandona um interesse próprio, ou ali naquele momento tu te despiu de um julgamento e tu compartilhou a ideia do Espírito Santo de união ali, de curar a separação, de amar, de unir, de integrar aquilo que o outro está te trazendo, e não mais julgar. Então, o resultado disso você enxerga, né? E você sente, então você vai tendo lampejos disso, até um momento que a consistência aumenta e aí você já está pronto para conhecer de novo, né? A tua percepção, ela tá tão alinhada com a do Espírito Santo, você já é tão sensível, né? A forma de pensar amorosa, a forma de pensar do ego, você já tem cria uma sensibilidade tão grande que o Espírito Santo te ajuda com isso, que você vai afinando de tal forma que você vai sendo chamado de novo a conhecer, aonde a mente conhece, não é que ela interpreta e percebe, não, ela conhece, ela tem certeza. Então, obrigada, Dani, por lembrar-nos disso, tá? É sempre muito bom falar sobre isso, porque o ego vê o amor como fraqueza. O ego vê o amor como fraqueza. E ele vai te deixando nesse lugar, onde o teu eu é protegido, teu euzinho, né? Mas vamos lá, continuando então. Então ele fala que, como eu estava dizendo, Jesus vai nos ajudando a chamar pelo Espírito Santo, porque ele vai nos dando bases bem sólidas. Uma delas, o que ele já nos ensinou há 2 aulas atrás, é que o erro tem poder. É que damos poder ao erro quando a gente começa a interpretar, né? E ele fala que o erro não tem poder para fazer nada. Tudo o que é de Deus tem poder. O que não é de Deus não tem poder para fazer nada. Foi assim a nossa aula, né, gente? Então, ele diz que a gente não precisa se armar da forma como a gente se arma com o erro do irmão. Então, muitas vezes a gente revida, a gente oferece a nossa forma de pensar e a gente sente raiva, a gente sente desprezo, a gente sente várias coisas pelo irmão, porque a gente valida o erro do irmão. Então, teve uma ação
E você interpreta de uma forma, aquilo gera uma emoção e você dá poder para aquilo, porque a tua mente ela tem poder. Então, a tua mente tem o poder da seguinte forma: o que você acredita, você vive. O que você acredita é real para ti. Então, se você acredita que o irmão te traiu, você vai viver os efeitos de uma traição. Você vai criar isso. Porque aquilo vai ser real para você. Se eu acredito, é porque é real para mim. Então, o conceito da traição, o porquê que ele traiu, o que que isso traz na minha vida, eu vou viver tudo isso. E às vezes eu vou estar preso nisso, nessa interpretação, por anos. Então, ele fala: interpretar o erro é dar-lhe poder. Então, a gente, quanto mais vai aprendendo esse caminho, mais vai compreendendo que a gente precisa se despir das nossas interpretações, né? E é isso o que Jesus nos ensina nessa lição do julgamento do Espírito Santo. Ó, ele fala aqui: não julgues o que não compreendes. Com certeza é um bom conselho te dizer que não julgues o que não compreendes. Ninguém que tenha um investimento pessoal é uma testemunha confiável, pois para ele a verdade veio a ser o que ele quer que seja. Se te recusas a perceber um pedido de ajuda pelo que é porque te recusas a dar e receber ajuda. Não reconhecer um pedido de ajuda é recusar ajuda. Afirmarias que não precisas dela? E, no entanto, é o que estás afirmando quando te recusas a reconhecer o apelo de um irmão, pois só respondendo ao apelo que ele te faz é que pode ser ajudado. Nega o teu auxílio a ele e não reconhecerás a resposta de Deus para ti. O Espírito Santo não precisa da tua ajuda para interpretar a motivação, mas tu precisas da sua. Então, é essa parte final, e depois a gente vai para cima, que eu quero salientar, que corrobora com o que eu estava falando anteriormente. Não julgues o que não compreendes. Todo esse trabalho que Jesus nos leva a fazer aqui em Um Curso em Milagres é a suspensão dos nossos julgamentos, dos critérios que a gente usa para avaliar as coisas. E é nos conscientizar da necessidade de reaprender com o Espírito Santo essas percepções. Então, o que que a gente faz? A primeira coisa quando a gente está com um irmão é interpretar a motivação dele, é dar uma opinião sobre alguma coisa que ele fez. Então, a gente tem muito isso, a gente só responde ao outro de acordo com a avaliação que a gente fez anteriormente dele. Se ele merece, se vale a pena, se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado. Então, a gente o tempo todo pega o nosso viés pessoal para interpretar, para perceber a vida e o quanto isso nos custa. Então, a gente precisa de muita ajuda do Espírito Santo para desmanchar isso, para levar a interpretação dele. Então, a interpretação dele, conforme falamos na aula passada, é a mesma interpretação para tudo. O julgamento, o Espírito Santo tem um único julgamento para todas as nossas interações com o irmão. Olha que interessante isso. Ele só julga de uma forma. Ou seja, todo pensamento de amor é verdadeiro. Tudo mais é um apelo por cura e ajuda, independente da forma que tome. Todo pensamento de amor é verdadeiro. Tudo mais é um apelo por cura e ajuda, independente da forma que tome. Nossa, isso é um alicerce para nós irmos para o nosso dia
cientes de que toda vez que eu falar, mas eu não vou fazer isso porque ele não merece. Ah, eu não vou lá porque ele não fez isso para mim, eu também não vou. Ah, mas eu vou retribuir com a mesma moeda aqui porque ele tá assim. Todos esses senãos são condicionamentos do ego que me tiram do meu ser, que me machucam, me mantêm na inconsciência e mantêm o irmão também na inconsciência. Então, tudo que vem do outro que é amoroso é verdadeiro, corresponde à sua essência, ao que ele foi criado para ser a sua extensão. O que não vem desse lugar é um pedido por amor, é medo. E a cura do medo o medo só é curado com amor. Não existe outro remédio para o medo. O medo não se cura com medo, ou seja, que é a mesma coisa, um julgamento não cura ninguém. Eu não me ajudo porque eu não recebo a partir do momento que eu escolho julgar e me apoiar no meu entendimento da situação e do irmão, a partir do momento que eu uso as minhas conclusões, eu neguei a minha cura e a cura do irmão. Porque o que eu ofereci foi julgamento, e julgamento, ele não cura nada, ele só fomenta, na verdade, o ataque, ele só fomenta o medo. E para mim receber, dentro da lei de Deus, que já vimos aqui, para mim ter, eu tenho que dar tudo a todos, não é? Para mim receber é só dando, é só dando. E o que que eu preciso oferecer? O que que o Espírito Santo me ajuda a oferecer? O meu estado de ser. É o meu estado de ser. Ele quer conciliar o ter com o ser nas nossas mentes. Para ter, eu preciso ser. Para ter, eu preciso ser. Para ter, dar tudo a todos. Eu sou uma mente que ama, que estende. Então, ao invés de projetar meus medos, eu estendo amor. É essa inversão que eu tenho que fazer. Então, a partir do momento que eu sei que o que não é amor é um pedido de ajuda, sempre que o irmão vier a mim com ataque, de uma forma não amorosa, eu vou ter oportunidade de me curar. Sabe por quê? Porque eu vou ter a oportunidade de reconhecer ali o que eu estou realmente oferecendo, o bloqueio que eu estou fazendo para o amor, as minhas interpretações, quantas oportunidades de cura eu vivi, quantos momentos só por perceber que o que eu estava oferecendo para o irmão era uma vontade de culpar, era uma vontade de punir, era uma vontade de revidar. E ali eu pensei, poxa, preciso curar isso, porque o Espírito Santo diz que o que não é amor é um pedido por amor, e aqui eu não estou oferecendo amor, então o Senhor me ajuda. Aonde que eu vou aqui? Eu quero oferecer amor, mas na minha interpretação essa pessoa ela está sendo injusta. Eu estou julgando como injusto a situação, então é o meu entendimento. Mas eu não posso me apoiar nisso. Não é aqui que você quer que eu fique. E aí você vai recebendo as curas. Você vai querendo oferecer, você vai ganhando. Você vai ganhando um outro lugar dentro de você. Um lugar aonde ele te leva além do teu julgamento, aonde o julgamento vai perdendo força, aonde ele não vai falando mais. E algo que você via como uma afronta, você é tomado por uma misericórdia muito grande, porque você enxerga o que realmente precisa ser enxergado, a necessidade que realmente precisa ser vista.
Você não olha mais pelo seu filtro. Você não olha mais por injustiça, isso é uma injustiça. Não. Você olha, o Espírito Santo te traz o discernimento de qual é realmente a necessidade daquele irmão. É medo. Ele só está com medo. E eu posso curar aquele medo. Ah, porque eu preciso. ah, Enfim, esse final de semana, né, eu tive uma situação, enfim, que uma pessoa, né, eu fiz um passeio e uma pessoa, eu quero resumir para não me estender. E aí eu fiz uma reserva, né? Fiz uma reserva, uma pré-reserva que eu tinha que dar uma calção, certo? E aí, para o grupo que eu fiz a reserva, duas pessoas não foram, acabaram não indo, tiveram uma situação que não deu para ir, mas eu já tinha pago a calção da reserva. E quando a gente chegou lá, e eu falei, olha, essas duas pessoas não conseguiram vir, eu te peço desculpas, me avisaram ontem à noite, mas elas não conseguiram vir. A pessoa que estava nos recebendo ficou assim, fechou a cara, ficou ríspida, ficou grosseira, e e quando você começa a ser consistente nesse chamado pelo amor, você começa de novo, o Espírito Santo te dá o discernimento, né? Então você sabe que aquela pessoa ela só estava com medo. Ela tem várias crenças ali que não são verdadeiras, de que aquilo ia prejudicar ela, que esse erro, não é? Não é o dar poder ao erro, dentro da crença dela, aquilo ali ia afetar alguma coisa para ela, ela ia sair perdendo, então ela se apoia, né? Ela se apoiou nesse entendimento de que aquilo ali ia prejudicá-la de alguma forma. Por isso que ela devolveu rispidez. Por isso que ela não foi simpática ou não foi receptiva. E ela começou, aí ela falou de uma forma assim, eu falei, olha, mas não te preocupa, depois a gente acerta, você cobra o que você acha que tem que cobrar. Eu já tinha pago a reserva calção, que na verdade, todo mundo que vai reservar, se não aparece, aquela calção já é para isso, não é? Para quem não for, eu tenho uma calção. Mas eu falei, não, se você. Então, quando você entende que o outro só está com medo e você vai desenvolvendo esse discernimento, você só quer tirar o medo do outro. Aquilo não te irrita mesmo. Você fala, fique tranquila, vai dar tudo certo, depois você vê o que a gente precisa fazer e a gente vai fazer o que ficar bom para você. Pronto. A partir do momento que eu ofereci isso, ela mudou totalmente. Mas parte de um ponto verdadeiro dentro de mim. Parte de uma vibração que comunica. Não foi forçado. Foi porque em anos praticando, né, trazer o Espírito Santo para os meus pensamentos, eu consigo ter o discernimento. Ela só está com medo, ela só acredita que isso é um erro que vai prejudicá-la. E eu sei que não vai. E eu sei que eu posso oferecer amor aqui para ela. Eu sei que eu posso tirar esse medo dela, porque Deus honra essa minha ação. Deus honra esse meu pensamento. Eu não preciso ficar com medo. Ai, ela vai me cobrar mais. Ai, ela vai me cobrar. Ela vai querer. Ai, eu não preciso. Eu posso amar. Interpretar o erro é dar-lhe poder. Eu já aprendi. O erro só tem poder se você der. Não existe nada acima do amor a oferecer ao outro. Não existe. Não creia que exista, porque não existe. E desmanche a crença que existe. Para você poder oferecer amor quando recebe projeção. E dentro, né, eu estou contando porque a gente vive esses pequenos milagres todos os dias, em todos os momentos. E eu percebi que quando eu falei, não te preocupe, que a gente vai acertar tudo e de uma forma que fique bom para você, antes de ir para o passeio, né? Era uma cavalgada. E ela já desarmou, ela já voltou. Depois, quando a gente foi conversar, ela já quis fazer de uma forma que não ficasse ruim para mim. Olha só, porque tu resgata a pessoa, né? E é isso que Jesus nos ensina.
O Espírito Santo está em todos nós. Então, o amor, essa forma de pensar, essa vibração, ela comunica. O ego não comunica. O ego é eu pensando do meu jeito e eu pensando do meu jeito. E aqui a gente vai entrar num bate. O amor não. O amor a gente se encontra. Nesse lugar a gente se encontra. E a gente se reconhece porque somos um ali. Ali é onde a gente é. Então tu vai trazendo o outro, relembrando o outro do que ele é. E é isso que o Espírito Santo nos convida a fazer. Então, o julgamento do Espírito Santo, ele não requer nenhum esforço da nossa parte. Porque a gente não tem que ficar analisando, tá? Ele só quer que você entenda isso. Quem analisa é o ego. E o ego analisa para separar. Fala, Pô, Claudinha. eu quero contar uma experiência ao contrário, quando a gente age com o ego, Por tá? favor, traz para nós. Vai ser um A prazer. minha, a minha experiência, sexta-feira, dia 5, o meu irmão tinha que pagar uma dívida que ele tem comigo, uma prestação, e o meu inquilino tinha que pagar também uma prestação. E os dois são amigos, moram um em frente ao outro, né? Passou dia Sim. 5, passou dia 6, passou dia 7, hoje é segunda-feira, e eu passei o final de semana inteiro matutando mais claro. Eu sabia, porque eu sou otário, porque eu vou levar o golpe, porque onde eu já se viu, Uhum, eu uhum. acreditar que eles iriam me pagar, porque o um deve estar falando para o outro, e ela está achando que nós vamos pagar, porque não sei o que. Eu, sábado e domingo, eu passei matutando. E hoje de manhã eu pensei, eu vou acordar, mas às 8 horas eu vou pegar o celular e vou descascar, vou falar onde se viu, que não paga as contas, que não sei o quê. Aí, o Inter tinha que fazendo café 8h30, o meu irmão, mano, esqueci de te pagar na sexta, tem alguns juros hoje ou tá tudo bem? Eu esqueci, mil desculpas. E o Lucas, que é o meu inquilino, deixou o dinheiro aqui comigo, porque ele não tinha como te fazer o Pix, daí eu já vou fazer o Pix dele junto, tá bom? E eu fiquei embasbacada. Tá, tudo bem, muito obrigado, tá. Nossa, eu fiz uma ladainha o final de semana todo na minha cabeça, Exatamente. não Olha tinha que nada, importante, nada. Cláudia. Mas olha que importante tu reconhecer a ladainha, né? Essa voz. É muito importante a gente reconhecer essa voz, para a gente entender o quanto ela nos tira a paz, o quanto ela nos enche de medo, o quanto ela quebra a nossa comunicação com Deus e com os irmãos. Porque é só enxergando, porque tu tens que olhar para isso, tipo assim, olha o que eu estou falando. Exatamente, é interpretar o ego, é dar-lhe poder. Tu vai entrando numa pilha, tu vai dando, e assim, o que tu quer enxergar, tu vai achar a testemunha para afirmar aquilo ali, tá? Sabe, a gente percebe assim, quando alguém quer olhar por um ponto de vista, não tem o que tu fale que faça a pessoa mudar, ela quer ficar ali naquele lugar. Então, assim, tu escolhe. Então, é essa consciência dessa escolha, né, que a gente está em um ponto da mente que a gente, querendo ou não, essa escolha não é consciente, mas depois que tu começa a enxergá-la, começa a ser consciente. Porque a partir do momento que tu percebe, opa, aqui é o ego, pronto, tu já tem poder de escolha, não quero estar aqui. E por mais que a voz fale alto, às vezes, eu sei que muitas vezes é uma batalha, né? Uma batalha que eu digo porque assim, ó, você gostaria que uma outra voz já falasse dentro de você, mas a tua mente fica ali xingando, xingando, querendo revanche, querendo briga, querendo culpa, querendo e às vezes, muitas vezes passei, né, por isso, dizendo assim, meu Deus do céu, me tira disso aqui. Mas era importante para eu ver, tipo assim, eu quero esse ego fora da minha mente. Tipo, eu quero reconhecer ele, eu quero sair desse lugar, né? Mexia muito na minha motivação de continuar os estudos. Então, assim, ó, o que eu ofereci, o que eu falei que eu ofereci ali no final de semana, é o que a gente oferece quando a gente vai realmente praticando. Só que isso não é do dia para a noite, né? Eu sei que houve muitos momentos que eu não consegui oferecer, né? Que eu pedi para oferecer e fiz a minha expiação, entregava as minhas formas de pensar, né? Mas entenda, sempre que você fale assim, Senhor, eu estou oferecendo julgamento para essa pessoa, né? Eu quero sair desse lugar, eu não quero.
né, tá oferecendo isso. Eu estou percebendo aqui toda essa voz equivocada. Então, tu vai pouco a pouco, né? Primeiro é reconhecendo, entendendo o que que é o ego, entendendo essa forma de pensar que está em nós, que tanto nos limita de todas as formas, e depois ir querendo saindo disso, porque ele vai te ajudando, ó, ele vai te dando passo a passo, né? E, e um desses grandes ensinamentos é esse. O que que é o julgamento do Espírito Santo? Então, toda análise nossa, ai, ele não merece, ai, será que ele merece? Será que eu faço por ele? Será que eu vou? Esses senãos, essas análises, é do ego. O Espírito Santo não tem esforço da nossa parte. O Espírito Santo, ele traz o seguinte: o que não é amor é um pedido pelo amor. É só medo. Então, você não fica dentro do medo, analisando o medo, dando nome para o medo, interpretando o medo. Não, você tira o irmão dali. E você só vai conseguir tirar o irmão dali quando você quiser sair dali. Porque, de novo, eu quero focar agora nessa lição da aula de hoje, que eu só vou me curar quando eu oferecer algo além do medo para o meu irmão. Quando eu quiser compartilhar com ele a ideia do Espírito Santo, a cura. Então, o grande ensinamento da aula de hoje, que vai corroborar com o julgamento do Espírito Santo, que é o que não é amor é um pedido de ajuda, é isso. Como é simples o plano de Deus para a nossa salvação. Só a apreciação é uma resposta adequada para o teu irmão. A gratidão é devida a ele, tanto por seus pensamentos amorosos, como pelos seus pedidos de ajuda, pois ambos são capazes de trazer o amor à tua consciência, se os perceberes verdadeiramente. E todo o teu senso de tensão provém das tuas tentativas de não fazeres apenas isso. Olha, gente, como é simples, então, o plano de Deus para a salvação. Então, ele fala que a gratidão é devida ao irmão sempre. Ou quando ele traz a extensão do amor para você, quando ele pensa e age de forma amorosa, ou pelos pedidos de ajuda, ou quando ele vem com medo, porque ambos são capazes de trazer amor à nossa consciência se os perceberes verdadeiramente. Então, se eu percebo, ali tem um chamado. Quando um irmão vem com o seu ego para mim, atacando, né, com um ataque, projetando, se eu perceber com o Espírito Santo e permitir que o Espírito Santo julgue por mim, tem um chamado para cura muito forte. Porque se eu não estou conseguindo perceber de forma amorosa, eu vou conseguir saber, poxa, aqui, o que que eu estou pensando? O que que eu estou pensando desse irmão? Qual é a crença que está aqui atrás, que está me deixando, que está fazendo com que eu reaja a esse irmão dessa forma? Qual é o medo? Então é uma grande oportunidade de eu curar o meu medo, oferecendo amor ao irmão. Então é a minha cura que eu vou oferecer. Porque se o ego do outro mexe com o teu ego, você precisa da cura também. É uma oportunidade de cura para ambos. Então, a cura é através das nossas relações. Só a apreciação é uma resposta adequada para o teu irmão. Tem certeza, Cá? Mas aquela pessoa é tão sem noção. Meu Deus, ela me tira do sério. Sério? Te tira do sério? Olha para qual é a tua crença. Que crença está mexendo? Qual é o medo que ela mexe em você? Qual é a limitação que ela te alcança? Porque a cura que ela está precisando, tu também tá. O que que mexeu em você? Porque se doeu, abraça que é teu. Doeu, abraça que é teu. É a tua cura.
é a tua cura que você vai receber e oferecer. Olha que maravilhoso. E todo o teu senso de tensão provém das tuas tentativas de não fazeres apenas isso. Toda a minha atenção está no quê? De eu me segurar nos meus julgamentos. Não é assim? Toda a atenção permanece quando eu quero não, porque ele está errado, não, porque eu não vou fazer dessa forma, não, não vou dar o braço a torcer, não, não quero que seja assim, não, ele vai ver também, eu vou revidar, eu vou provar que eu estou certa, eu vou... Então, toda a minha perca da paz, todo o meu senso de tensão, tensão é o quê? É um estado que eu não estou em paz, que eu não estou alegre, que eu não estou em espírito, é a tensão. E todo o senso de tensão nosso é a recusa de receber a cura, de receber o amor para poder oferecer. Então eu não faço pelo outro, não. Até eu faço por mim. Eu faço pelo ser meu verdadeiro, que é o outro também. Mas olha que interessante. Todo o senso de tensão que a gente vive provém das nossas tentativas de não receber essa cura, de não receber esse lugar que me permite amar, de não tirar o meu julgamento da minha mente. Uma aula a gente viu isso também, não viu? Nada tem poder de te atacar, exceto os teus. Vamos ver quem sabe, quem lembra. Ó, tô igual aquelas professoras. Vou pegar a régua. Nada tem poder de te atacar, exceto os teus alguém Pensamentos? pensamentos. Valeu, Claudinha. Exceto os teus pensamentos. Exceto as tuas interpretações, falamos isso várias vezes. Podemos viver uma situação, a mesma situação de diferentes maneiras, depende da interpretação que tu está carregando. Depende do pensamento que você está tendo, que poder você está dando para quem e para o quê. Então, esse desmanche que o Espírito Santo quer fazer nas nossas limitações, nessas nossas interpretações, é maravilhoso, porque toda vez que eu encontrar com alguém que mexe comigo de forma negativa, é uma grande oportunidade de eu me curar. Curar minha mente de um medo. Curar do quê, Cá? De um pensamento de medo. Tirar o medo e botar a verdade na minha mente. A gente não quer isso, tirar o medo da mente. Eu quero. Quanto mais eu me livro dele, mais feliz, mais plena, mais livre, mais leve fica tudo. E o medo, ele está instalado de que forma? Na nossa forma de pensar. Não tem outro lugar para o Espírito Santo atuar que não seja na nossa forma de pensar. E Jesus fala, depois que você pensou, meu amigo, você vai viver os efeitos, não adianta me chamar para arrumar os efeitos, porque a gente é expert nisso. Ai, Jesus, me ajuda aqui para isso, me vem aqui e faz com que essa pessoa faça assim. Não, você vai viver os efeitos do que você escolhe pensar, porque esse é o teu poder. Mas eu te oriento a você, a como pensar, a escolher como pensar. Ali eu te ajudo. No discernimento do que é amor, do que é medo, da onde o que você está escolhendo, te mostrando o que você está escolhendo. Aí eu te ajudo. Mas depois que você escolheu julgar, quer pensar dessa forma, vive os efeitos disso, sofre várias formas de limitação aqui, eu não tenho o que fazer. Enquanto você não abrir a sua mente para mim te mostrar na causa, né, e não no efeito. Então, é muito interessante a gente entender isso, tá, pessoal? Porque a gente tem uma forma aqui no mundo de, a gente tem que se afastar das pessoas tóxicas e que a gente não, né, que as pessoas são tóxicas, que isso é narcisista, que isso é aquilo. Então, assim,
A partir do momento que você está aqui, né, que você deu abertura para olhar para o poder do teu pensamento e ir para dentro desse mundo, você tem que entender que não vai ter um irmão que não venha te mostrar algo em você e que não vai te dar uma oportunidade da tua cura, que não vai te mostrar uma oportunidade para a tua cura. Só a apreciação é uma resposta adequada para o teu irmão. A gratidão é devida a ele, tanto por seus pensamentos amorosos, como pelos seus pedidos de ajuda, pois ambos são capazes de trazer o amor à tua consciência, se os perceberes verdadeiramente. E todo o teu senso de tensão provém das tuas tentativas de não fazeres apenas isso. Tá claro aqui, né? Tá claro aonde temos que ir, a ajuda que temos que chamar, o quanto vamos nos deparar com as nossas crenças limitantes, que limitam o ser, que nos fazem acreditar de forma errada, que nos fazem pensar sobre as coisas de forma errada. Mas todas as oportunidades te serão dadas, sempre, inúmeras vezes, né, para você trazer a cura para você e para o outro, trazer o amor para sua consciência. Agora, o último slide. Botei aqui um pouquinho da leitura que eu sugeri para vocês, tá? Para a gente terminar aqui, ó. O caminho para lembrar-se de Deus. Perceber a cura do teu irmão como a tua própria é assim o caminho para lembrar-te de Deus. Olha isso. Olha o caminho para lembrar-se de Deus. Quem não quer lembrar de Deus novamente? Quem não quer estar conectado a Ele, tendo a certeza dele, do que Ele é, do que somos? Percebe na doença apenas mais um pedido de amor e oferece ao teu irmão aquilo que ele acredita que não é capaz de oferecer a si mesmo. Qualquer que seja a doença, existe apenas um remédio. Lembra? Independente da forma que tome, né? Se não é amor, Amor. é por amor. Isso mesmo. A tua lembrança é a sua, pois não se pode lembrar de Deus sozinho. Não se pode lembrar de Deus sozinho. E dar a um irmão o que ele realmente quer é oferecer a mesma coisa a ti mesmo. É o que eu estava falando. Pois é a vontade do teu Pai que conheças o teu irmão como a ti mesmo. Responde ao pedido de amor do teu irmão e o teu é respondido. Olha só. Responde ao pedido de amor ao teu irmão e o teu é respondido. A minha vontade de retribuir com amor, de entregar amor, vai fazer com que eu receba. Então, eu quero amor. Eu quero sair do julgamento, da limitação. Então, é no pedido, né, do amor, é o que, respondendo o pedido de amor do irmão, eu vou responder o meu. Eu vou receber o amor. É isso que eu quero. Eu quero receber o amor para poder oferecer. E eu só recebo oferecendo, não tem outra forma. O amor não vem a mim de outra forma a não ser compartilhando. Então eu vou sempre ter oportunidade de compartilhar o amor, independente se vem amor ou não. A cura é o amor de Cristo por seu Pai e por si mesmo. É esse amor, além do nosso condicionamento, das nossas condições de oferecê-lo, além dos nossos critérios pessoais, além das nossas crenças no erro, no que o outro fez, no que o outro vai me prejudicar, no que o outro, que tudo isso vai limitando a minha expressão amorosa, tudo isso vai alimentando o medo entre nós, a separação.
e vai transformando a nossa vida, vai fazendo da nossa vida um caos. É isso, meus amores. É isso a aula de hoje. Quero saber se estão todos aí. Terminamos o julgamento do Espírito Santo. Espero que tenha entrado luz nas nossas mentes com esse ensinamento de onde temos que ir nas nossas relações, o que precisamos oferecer. Ô, Fê, eu usei o teu exemplo do final de semana antes de tu entrar na aula, Fê. Porque é isso mesmo, é nesses momentos onde a gente fica pé da vida que a Não, gente. eu ouvi, cá. Ah, tu Eu que estava no ouviu, amiga? Eu não trânsito, sabia que aham. tu estava ali. Mas eu estava no trânsito e aí eu não consegui Ah, era tu que me. botar Eu o não volume. reconheci a tua voz, amiga. Não, tudo tranquilo. Mas é Então assim, era a tu. gente Então tu vai, ouviu, tu não vai. Então tá, então tu não a gente, interferiu, é porque eu podia falar. a gente vai evoluindo aos poucos, né? Mas é Porque eu claro. ainda senti um sentimento bem ruim, né? Mas Uhum. respondi de maneira, quer dizer, eu camuflei, né, os meus Isso, sentimentos. Não foi uma coisa natural, não foi. Eu isso, tive que isso, trabalhar para isso, respirar fundo e falar, não, isso, ok, né, vou fazer o que você está pedindo, mesmo, né, isso. é, eu estando no horário até às 10, chegando em casa, mesmo eu com Mesmo você todas as estando minhas certa, né, certezas, Fê? aham, mesmo com todas as minhas certezas, eu Aham. engoli tudo e falei, ok, Deus. E sabe que Ma- assim, ó, o quanto foi bom, né? Depois que a gente faz, a gente vê assim, porque se a gente leva qualquer discussão, né? E quer ter razão, e aí era ela, e era eu, era ela, e era eu, sabe? Uhum, Ficava, né? uhum. E quanto isso desgasta, assim, né? Claro, claro. E porque eu podia mesmo fazer um processo, né? Entrar Sim, com, né? Mas para sim. quê, né? Mas Para não é, quê, exato, não é sobre isso, né? Não é né? sobre É o que isso, a gente né? falou, não é sobre quem está certo, é sobre E quem quer a paz. justamente, É sobre quem quer justamente, oferecer a paz, quem quer ir para um ponto diferente desse. E assim, justamente. Fê, tu falou de uma forma que eu quero salientar aqui para nós que estamos iniciando essa jornada, tá? Pessoal, não tentem camuflar o que realmente acontece com a gente, tá? Isso é um grande ensinamento de Jesus. A gente precisa olhar para o que É, realmente a gente pensa, mexeu, sentiu. Ele fala assim: ó, não te culpe por isso. Eu sei o que você vai sentir, porque eu sei o ponto de partida do ego, de como ele pensa. Então, assim, ó, você não vai conseguir ter uma reação diferente agora, tá, Fê? Isso vai ser uhum, um processo que ele vai trabalhar com você. uhum, Na uhum. verdade, você já foi no máximo que você poderia ir com ele, ele já entrou porque você viu de algum modo, tipo assim, não, peraí, não é aqui que eu quero ir, não é sobre Não, isso. e agora eu estou me perguntando o que eu tenho que melhorar para não agir assim, porque alguma coisa O que que mexeu? comigo, Exato, ele né? O vai, que, então assim, ó, aonde, ele né? vai te levando porque assim, tu teve uma reação normal, como todos nós temos, se sentindo injustiçada, né? Então, com essa crença da injustiça, né? Então, Uhum, aonde que ele quer nos levar nessas situações? O que a gente está acreditando? O que que mexeu? Mexeu comigo, eu me senti injustiçada. Então, ele quer, aos poucos, o Espírito Santo uhum, vai te mostrar que não existe injustiça, porque você tem todo o poder. Na sua verdade, interpretar o erro é dar poder, mas se você sabe, se isso não mexe com você, isso não tem poder nenhum sobre você. Então, ele sempre vai levar a nossa mente para a nossa verdade. Só que ainda uhum. não acreditamos nisso. A gente ainda acredita na injustiça, a gente ainda acredita que o outro pode nos ferir, que o outro. Então, é um processo que ele vai fazendo pouco a pouco. Então, eu quero que a gente faça duas coisas. Primeiro, não se sintam culpados quando a gente reagir com algum irmão, Uhum. quando a gente não entregar o amor como é o convite do Espírito Santo, porque isso vai acontecer aos poucos, isso não é assim.
tá? Então, primeiro, que a gente não se sinta culpado. E segundo, que a gente realmente olhe com toda honestidade para as nossas reações e não tente camuflar, tá bom, pessoal? É muito importante isso, que a gente olhe realmente, tipo assim, meu Deus, Senhor, eu tô morrendo de raiva dela. E assim, ó, ofertar para Ele mesmo os nossos É, pensamentos da forma mais pura e íntegra. Porque sabe o que que o ego faz às vezes? Ele é tão malandro que ele fala, ele tenta por ele mesmo camuflar o nosso julgamento para não tirar a crença dali. Ah, tudo bem, deixa assim que ela vai ter o dela, ou ela deve estar num dia ruim, ela deve ser uma mal amada. A gente usa a própria justificativa, muitas vezes, para camuflar o nosso verdadeiro pensamento com relação àquilo. Então, a gente não pode fazer nenhuma das duas coisas, nem se culpar pelo que a gente pensa. Ele fala que a gente está livre disso, a gente já foi perdoado, já foi redimido, a gente precisa, é só de cura, ele só quer curar a gente. E segundo, para a gente não camuflar por nós mesmos, para a gente ofertar como um presente para ele esses pensamentos que nos fazem nos sentir assim, com raiva do outro, querendo prejudicar o outro, para a gente não omitir isso, que é muito importante a gente enxergar isso, de toda integridade e entregar, porque ele não nos julga. Ele não está ali falando, olha como tu é ruim. Não, ele só está falando assim, ó, me entrega isso que eu quero corrigir para ti. Me entrega esses pensamentos que nós vamos corrigir juntos. Tá certo? Obrigada, gente. Boa noite a todos. Uma linda semana. Que a gente lembre muito do Encontro Santo essa semana, nas nossas relações. Se a gente sentir, às vezes, alguma coisa, que a gente vá, vá abraçando esse convite pouco a pouco, tá? Devagarzinho, mas que a gente caminhe naquela direção certa. Tá certo? Fiquem com Deus e uma boa semana. Boa noite, tchau, Boa tchau. noite, amigo. tchau, tchau, boa noite.